Uma mulher casada há quase 7 anos, mãe de 2 filhos, se vê em uma crise conjugal após uma infidelidade. Ela busca reconstruir o relacionamento, mas enfrenta desafios. O marido, antes carinhoso, agora é distante, agressivo e menciona divórcio. Ele interage com outras mulheres, exacerbando a tensão. A mulher, consumida pelo arrependimento, luta para recuperar a conexão perdida e salvar sua família. Enquanto isso, em outro relato, um homem relembra seu relacionamento de 5 anos com Karen, que superou um passado tóxico. Ela começou a flertar e beber, gerando desconfianças. Após descobrir infidelidade, terminaram dramaticamente. Agora, ele luta contra tristeza, confusão e vazio. Eu traí meu marido há mais de 1 ano e ele vem me punindo desde então. Eu posso salvar o casamento? Estou com meu marido há quase 7 anos no total. Nós nos casamos 1 ano depois de nos conhecermos e temos 2 filhos juntos. Ele é um homem incrível e uma pessoa incrível, bonito, bem educado, com um bom salário e nunca me traiu ou desrespeitou de forma alguma antes de tudo isso acontecer. Meus amigos próximos e familiares sempre me lembram de como tive sorte na vida de conhecê-lo e que cara incrível ele é. Eu costumava olhar para nós como almas gêmeas. Cerca de 1 ano atrás, acabei saindo com um grupo de amigos para uma festa de aniversário, na qual acabei muito bêbada e dormindo com um homem que estava flertando comigo a noite toda. Foi a primeira vez que me senti tão bem em muitos anos e não sei explicar o porquê, mas acabei indo para casa com ele. Minutos depois de perceber o erro que tinha cometido, chamei um táxi para casa e confessei ao meu marido, chorando, sentindo um arrependimento incrível e literalmente me odiando por isso. Inicialmente ele ficou quieto e calmo, mas me disse que queria o divórcio, mas depois de implorar e implorar, acabamos indo para o aconselhamento. Nas sessões de aconselhamento, ele nunca parece ser coerente e apenas senta e rola no celular. Sempre que ele recebe uma pergunta sobre seus sentimentos ou o que ele pode fazer para melhorar, ele diz algo como se divorciar de uma GP, talvez, ou respostas muito negativas direcionadas a mim. Na maioria das vezes, ele nem parece se importar e apenas fica quieto, mesmo quando lhe fazem perguntas e quando estamos tentando envolvê-lo na conversa. Percebo o erro que cometi e passei o último ano fazendo tudo o que podia para salvar o casamento. Chegou ao ponto em que até concordo em fazer atos íntimos que desprezo para ele, como a estrada de barro, tenho limpado a casa, cozinhado e todas as tarefas da casa sozinha, sem a ajuda da parte dele. O que quer que ele peça, o que você quiser, eu fiz de tudo. Ele tem esses acessos em que me chama de nomes horríveis. Às vezes as crianças conseguem ouvir isso de seus quartos. Momentos em que ele simplesmente me ignora completamente, anda pela casa como se eu não existisse. Ele sempre trata as crianças com amor e nunca fala mal de mim para elas e tenta mantê-las longe de nossas discussões. Às vezes, se eu não faço certas coisas, não importa a hora, como liberar o furo de trás ou outras coisas, ele começa a me dizer que vai se divorciar de mim e me deixar, ou começa a mencionar minha infidelidade, dizendo que tudo isso é culpa minha. Ele diz que cometeu um erro ao se casar comigo e me chama de GP ou outras palavras. Eu também sei que ele tem falado com mulheres, e quando eu o confrontei sobre isso, ele literalmente começa a mencionar minha infidelidade. Não tenho provas de que ele conheceu alguém pelas minhas costas, mas eu só quero que tudo volte a ser como era antes. Uma vez, quando eu abri uma mensagem que tinha visto de outra mulher no telefone dele, ele pegou minha mão e levou para o corredor principal, apontou para a porta e me disse que a saída era logo ali se eu quisesse ir embora e que ele não dava a mínima para o que eu pensava ou sentia. Sinto como se tivesse perdido o marido carinhoso e amoroso que eu tinha e o transformado neste monstro. Eu o amo até o fim e não consigo me imaginar com mais ninguém. Me arrependo do meu erro todos os dias e só quero minha família de volta. Não sei se posso salvar esse casamento, mas estou disposta a fazer o que for preciso. Não sei o que estou pedindo, talvez eu só precise desabafar, mas queria poder voltar no tempo e reverter tudo isso. Atualização. Hoje eu confrontei meu marido, pois muitas pessoas já disseram que eu tinha a sensação de que ele não queria mais tentar e que só queria seguir em frente. Inicialmente, fui até ele e queria explicar toda a situação sobre como eu entendo sua dor e como eu entendo que ele não quer mais trabalhar no casamento e seguir em frente. Então eu disse a ele que se isso é o que ele realmente quer, eu aceitarei e o deixarei seguir em frente com sua vida, mas que eu realmente o amo e sempre amarei. Ele apenas ficou em silêncio e olhou para mim, veio e me abraçou e começou a chorar. Comecei a chorar também. Esta foi a primeira vez que senti um abraço e emoção amorosos e genuínos dele em muito tempo. Depois do que pareceu alguns minutos de choro e abraços, ele finalmente me soltou e me pediu para sentar com ele. Ele começou a me dizer que ainda me ama de todo o coração e que ama nossos filhos, mas tem dificuldade em esquecer e seguir em frente com o que aconteceu. Ele disse que tem esses momentos de raiva e fúria não apenas por causa do ódio do que eu fiz, mas também porque ele tem essas imagens em sua cabeça do que eu fiz, ele não consegue esquecê-las. Ele me disse que teve muitas mulheres flertando com ele ao longo dos anos, que ele teve muitas chances de se afastar da lealdade, mas que eu e as crianças sempre significamos mais para ele do que alguns momentos de prazer e que ele nunca poderia ter feito o que eu fiz com ele. Ele me amava demais para me machucar. Eu desmoronei ainda mais quando ouvi
ouvi dizer isso. Ele então continuou me dizendo como algo está quebrado dentro dele que não pode ser consertado. Ele disse que estava conversando com outras mulheres esses meses, mas nunca dormiu ou fez nada físico com elas porque não sentia que era a coisa certa a fazer. Ouvir-me dizer a ele que ele pode seguir em frente foi a primeira vez que ele sentiu que eu finalmente entendi como ele está se sentindo por dentro e o quão quebrado ele está. Ele me disse que não sabe o que o futuro reserva para nós, mas que no momento ele quer ser solteiro, explorar sua própria vida e talvez nós acabemos juntos no futuro, mas por enquanto ele precisa trabalhar em si mesmo longe de mim. Eu disse a ele que concordaria em assinar os papéis do divórcio se ele quisesse o divórcio e que eu não queria nada dele. O que ele trouxe para o casamento é dele, e eu não quero tirar isso dele. Ele ganha muito mais dinheiro do que eu, mas eu ainda não quero que ele tenha que usar esse dinheiro comigo, então eu não quero pensão alimentícia também. Ouvir tudo isso fez chorar e ele disse que espera poder me perdoar um dia, mas que esse tempo separados fará bem a nós dois e nos deixará refletir sobre nossas vidas. Ele disse que vai contratar um advogado e trazer os papéis do divórcio em uma semana ou mais. Não vou conhecer mais ninguém depois do divórcio e nem quero. Espero mesmo que ele volte para mim um dia para que possamos ter nossa antiga família de volta. Gostaria de poder voltar atrás em tudo. Realmente tenho grandes sentimentos de remorso e acabei de perder a única pessoa que realmente é minha alma gêmea. Acho que vou me divorciar. Obrigada pelos comentários. Divorciar-se dele é a melhor coisa que você pode fazer pelo pobre rapaz. Ele provavelmente está se sentindo tão emasculado, menosprezado, humilhado. Mesmo um ano depois, você se arrependeu somente depois do fato. Não no táxi, não na casa dele, nem mesmo durante. Usar álcool como desculpa não funciona aqui, já que você foi para casa imediatamente depois e confessou. Os terapeutas transferem a culpa. Você provavelmente concordou, insano. Espero que você tenha encontrado um novo terapeuta para ajudá-lo a seguir em frente. Declarar que você não vai sair com ninguém esperando que ele eventualmente volte com você também é ridículo. Você traiu tão facilmente em uma noite aleatória com um cara que flertou com você. Eu teria muita dificuldade em acreditar que isso não aconteceria de novo, especialmente se você for solteira. Bem, você colhe o que planta. Lembre-se de que você tomou a decisão de traí-lo. Bêbada ou não, não importa. Foi você quem destruiu seu casamento e sua família. Se você realmente o amasse, não teria traído ou se colocado em uma situação em que isso pudesse acontecer. Você diz que não consegue se ver com mais ninguém, mas você estava com outra pessoa. Não posso culpá-lo por sua raiva e mágoa porque eu também não conseguiria perdoar algo assim. Então, com isso em mente, o divórcio é a melhor e única opção. Pessoalmente, não vejo vocês dois voltando, especialmente se ele encontrar outra pessoa que nunca sonharia em machucá-lo dessa forma. Você também precisa entender o fato de que ele vai namorar e dormir com outras mulheres. Se você não quer namorar, isso é problema seu, mas saiba que ele vai. Enquanto isso, assine os papéis do divórcio e siga em frente com sua vida. Não deseje e espere por algo que pode ou não acontecer. Namorada pega traindo no casamento de seus amigos. Então eu conheci minha namorada, Karen, 5 anos atrás depois que ela deixou seu namorado tóxico e voltou a morar com seus pais e seu filho pequeno. Ela abandonou a faculdade quando ele engravidou no último ano e ele a traiu, até que ela finalmente o deixou. Fomos apresentados por uma de suas irmãs de irmandade, o Angie, que se casou com um amigo meu, um Dave. Nós nos conectamos e namoramos por alguns meses e ela e seu filho, um Bob, acabaram se mudando para morar comigo. Os primeiros anos foram ótimos. Eu a fiz voltar e terminar seu curso. Meu pai conseguiu um emprego para ela onde ele trabalha. Cerca de 1 ano e meio atrás, Karen se reuniu com algumas de suas irmãs da Irmandade e elas começaram a ter uma noite de garotas todo sábado e ela também estava bebendo depois do trabalho com algumas de suas colegas de trabalho ocasionalmente. E quando eu disse algo sobre isso, ela ficou na defensiva e começamos a discutir sobre isso. Angie disse ao marido Dave que Karen estava flertando muito quando elas saíam a ponto de começar a incomodá-la e Dave me avisou sobre isso. Então, em uma das noites de garotas delas, eu apareci no bar e a vi flertando e deixando um cara colocar as mãos nela. Eu fui até lá e pedi para o cara tirar a mão da minha namorada e disse a Karen que era hora de ir embora. Foi uma viagem feia para casa e nós brigamos e ela acabou dormindo no sofá. Na manhã seguinte, ela se desculpou e disse que tinha bebido um pouco demais e se empolgou. Eu disse que isso não era bom o suficiente e que se fôssemos ficar juntos, teríamos que ir para o aconselhamento juntos e trabalhar nisso. Obviamente, a noite das garotas acabou por um tempo e nós fizemos progresso e as coisas melhoraram. 2 meses atrás, eu podia dizer que ela estava começando a agir de forma suspeita, sendo muito paranoica com o telefone saindo da sala quando o usava. Tentei falar com ela, mas ela era apenas evasiva e negava que algo estivesse errado. Conversei com Angie e Dave sobre minhas suspeitas e Angie finalmente disse que Karen estava conversando com um antigo namorado da faculdade e eles estavam flertando. Quando Angie a chamou para isso, Karen disse que se ela pudesse manter os dois felizes e eu não descobrisse, qual seria o problema? Ela disse que eu era uma ótima provedora e ótima com Bob e que ela não queria perder isso, mas precisava de mais. Nem preciso dizer que isso foi devastador, mas de acordo com Angie, o antigo namorado morava em Houston, então não havia como eles terem algo físico, apenas flertar à distância. Uma das irmãs da Irmandade de Karen a convidou para ser madrinha de casamento e fizemos planos para ir, mas Bob desenvolveu um problema no ouvido e deveria ter tubos instalados para que ele pudesse voar para lá conosco e eu me ofereci para ficar com ele enquanto ela fosse. Foi um evento de 3 dias com jantar
jantar de ensaio, despedida de solteira, chá de bebê e o dia do evento em si. Depois do jantar de ensaio, Dave ligou e disse que o antigo namorado de Karen tinha aparecido e que os dois estavam saindo e sendo muito indiscretos. Ele me enviou algumas fotos, incluindo um pequeno vídeo dele se agarrando no hotel. Liguei para o pai de Karen e perguntei se ele poderia cuidar de Bob para que eu pudesse dirigir até lá para o casamento e deixei Bob na saída da cidade. Foi uma viagem muito longa de 6 horas e finalmente cheguei lá tarde naquela noite. Cheguei ao quarto dela e pude ouvir risadas lá dentro e bati na porta. Depois da terceira batida, Karen abriu a porta em seu hobby e entrei para encontrar um cara em sua cama. Eu me apresentei e o aconselhei a sair rapidamente. Me virei e vi que Karen estava despida e pedi que ela se explicasse. Ela ficou brava e então deu desculpas e depois acusações. Eu finalmente disse chega. Disse a ela que tínhamos terminado. Eu disse que estava indo embora e se ela decidisse voltar, ela poderia pegar suas coisas e sair da minha frente. Quando voltei para o corredor, havia uma dúzia de pessoas lá, incluindo Angie. Nunca havíamos fechado a porta do quarto e, por mais alto que tenhamos feito, tenho certeza de que demos um show muito bom. Voltei dirigindo e cheguei em casa na hora em que o sol nasceu e caiu forte. Na manhã seguinte, comecei a encaixotar todas as roupas dela, mas quando cheguei na gaveta de lingerie dela com todas as coisas que tínhamos comprado, joguei tudo em uma caixa diferente junto com suas roupas de festa e balada e enviei para Goldville. Alguns dias depois, quando seu voo voltou, ela me ligou do aeroporto, mas seu número ainda estava bloqueado, então ela teve que ir de Uber para casa. Quando ela entrou, havia mais de uma dúzia de caixas na sala de estar com todas as coisas dela e de Bob prontas para ir. Eu disse a ela que Bob estava na casa dos pais dela e que ela poderia ligar para o pai e pedir que ele ajudasse a transportar o resto das coisas dela para a casa dele ou para onde quer que ela planejasse ficar. Ela tentou se safar, mas eu não estava ouvindo suas histórias. Ela tentou colocar as malas no carro, mas o chaveiro não funcionou. Eu disse a ela que os 2 carros estavam em meu nome e que se ela tentasse levar um deles, eu o denunciaria como roubado. O pai dela finalmente apareceu e eu contei a ele uma breve história sobre o motivo do nosso término. Ele não disse muita coisa, mas apertamos as mãos antes que ele fosse embora. Tudo isso foi há uma semana. Dave e Angie cortaram contato com Karen. Evidentemente nosso drama transbordou no dia seguinte na cerimônia e ofuscou o casamento. Karen entrou em contato e conversamos algumas vezes, mas eu disse que não havia como voltar atrás para nós. Mesmo assim, ela se recusa a desistir de nós. Agora mesmo, eu só tenho esse sentimento de vazio por dentro. Eu como, vou trabalhar, volto para casa e tento dormir. Não estou mais bravo, apenas entorpecido, talvez um pouco triste e confuso sobre o que fazer a seguir. Desculpe pelo post longo. Falar sobre isso em voz alta é muito difícil e foi bom desabafar. Edit, para esclarecer, o cara no casamento não era o ex dela, o pai do Bob, apenas um cara com quem ela namorou na faculdade. Ela estava realmente em um relacionamento muito tóxico com o pai de Bob. Incluiu algumas visitas ao pronto-socorro. A última foi Angie quem a levou para o hospital. Então isso não foi boato. A traição eu não tenho provas nem Angie, apenas a história de Karen. Atualização. Obrigado pelas palavras de apoio. Pensei em postar uma atualização, já que vários de vocês perguntaram. Papai me mandou mensagem esta manhã e disse que Karen foi demitida esta manhã. Ela encarou como uma verdadeira diva. Eles colocaram um segurança para vigiá-la enquanto ela empacotava suas coisas pessoais e a acompanharam até a porta. No fim, tenho certeza de que a culpa será minha. Na quarta-feira, finalmente tirei todas as coisas dela de casa e a bloqueei em tudo. Recebi uma carta pelo correio na quinta-feira. 2 páginas de como ela cometeu um erro terrível e ela só pensou que precisava tirar algumas coisas do seu sistema para que pudesse se dedicar totalmente a mim. Muitas súplicas e promessas. Recebi um e-mail da madrinha de honra me agradecendo pelo nosso presente e suas condolências após o incidente no hotel. O amante tinha uma namorada que não estava em nenhuma das funções pré-evento, mas voou para a cerimônia e ouviu as histórias dos dias que antecederam o casamento. Ela esperava comparecer ao casamento com o amante, mas ele não apareceu. Depois de falar com o pai de Karen novamente, nós dois chegamos à conclusão de que seria melhor se eu simplesmente saísse da vida de Bob. Dessa forma, Karen não poderia usá-lo como um peão e realmente mexer com sua cabeça e Bob poderia seguir em frente e se ajustar à sua nova norma. O pai dela me fez algumas perguntas bem diretas e queria detalhes que eu preferiria deixar de fora. Ele estava triste e bravo. Acho que o vínculo especial pai-filha sofreu um grande dano. Uma das irmãs da Irmandade de Karen entrou em contato comigo e nós jantamos. Ela disse que, com o que eu fiz por ela, eu merecia muito mais. Ela continuou falando sobre como Karen se envergonhou e como nenhuma delas queria ter nada a ver com ela agora. O resto do jantar foi sobre mim e como eu estava me sentindo. O que eu estava fazendo para superar isso e seguir em frente. Na sobremesa, mudou para se eu precisasse conversar, tomar uma bebida ou talvez um filme para ligar para ela. Eu organizei todos os meus cômodos e joguei fora algumas coisas decorativas e as substituí por algo diferente. Também substituí a maior parte da iluminação por LEDs remotos e adicionei alguma iluminação de fundo colorida. Então a casa tem uma sensação e aparência diferentes agora. O próximo plano é repintar o quarto de Bob e fazer um quarto de hóspedes. Melhorei as academias e me inscrevi em algum treinamento pessoal e tenho um personal trainer fofo que acho que está tentando me destruir. Só estou tentando preencher meu tempo para não sentar e pensar muito e cair de volta na toca do coelho. Sair hoje à noite para o nosso bar favorito e sair com alguns amigos.
Excelente irmão. Você lidou com essa situação terrível tão bem quanto qualquer um poderia ter feito. É triste que Karen tenha se tornado o que ela desprezava com seu ex. Se alguma coisa, ser traída deveria tê-la tornado mais empática com você. Bob e você são as verdadeiras vítimas aqui. Continue na sua rotina. Você está fazendo todas as coisas certas para seguir em frente. Eu nem leria nenhuma carta que ela te enviar no futuro. Ela tem que viver com as consequências de suas ações. Boa sorte. Aguente firme, amigo. Você passou por uma provação e tanto lidou com isso como um campeão. Não estou dizendo isso só por dizer. Estou falando sério. É tão difícil passar por ela, mas depois ter que falar com o papai, etc. É muito difícil. Fico feliz que vocês dois tenham chegado a essa conclusão sobre Bob. Acho que é melhor que ele não seja usado como um brinquedo de empurra-puxa você por essa mulher horrível. Porque eu poderia vê-la fazendo isso e, aparentemente, o papai também pode. Pelo menos parece que ele tem um ótimo avô para ser uma fonte de estabilidade para ele. Parece que você pode até ter algumas perspectivas em jogo para quando se sentir bem. Um bom homem nunca será desperdiçado. Acredite em mim. Boa sorte, nunca a deixe voltar. Não acho que você vá, mas ela é uma doninha.